Vamos lá então, seja muito bem-vindo a essa aula de hoje, tá? Meu nome é Fábio, eu sou trader profissional, nem sempre eu fui um trader profissional. Eu iniciei nesse mercado em 2019, no mercado de day trade, tá? E day trade não significa opções binárias, tá? Day trade abrange tudo, Forex, B3, cripto, todos os mercados é day trade, tá bom? Então eu iniciei no mercado em 2019, no mercado de Forex, foi aonde eu iniciei. Passou um tempo, eu assisti um vídeo no YouTube sobre o mercado de opções binárias, eu me adaptei ao mercado de opções binárias, por quê? Porque eu entendi no mercado de opções binárias que eu poderia escolher o time frame que eu podia operar, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, ou seja, isso fez total sentido para mim, né? De eu poder escolher o time frame que eu podia operar, um pouco diferente dos outros mercados que você vai operar para a região. Fábio, você está querendo dizer que opções binárias é melhor do que qualquer outro mercado, ou outro mercado é melhor que opções binárias? Não, cara, você tem que se adaptar naquilo que fizer sentido para você. Não importa o mercado que você atua, a minha dica para você é: coloca teu foco, coloca tua disciplina, cria método, cria processo aonde você está. Você não precisa falar bem do mercado, você não precisa falar mal do mercado. Você precisa ter resultado no mercado que você está. E para você ter resultado, você precisa ter disciplina, você precisa ter foco. Não acredita em dinheiro fácil. Eu aqui nas minhas aulas, nas minhas lives, tá? Eu não estou aqui para mentir para vocês, para iludir vocês, para falar de dinheiro fácil, para ostentar valores, nada disso. Eu estou aqui para tentar, de uma forma diferente do que a grande maioria faz, e o importante é que vocês entendam isso: cada um tem o livre-arbítrio de escolher e fazer o que quer. Tem pessoas que escolhem fazer dinheiro iludindo os outros. Eu sou uma das pessoas que escolhi compartilhar o meu conhecimento do que não funcionou e do que funciona e eu utilizo no meu dia a dia para me tornar um trader profissional e viver desse mercado literalmente. Então eu escolhi isso. Então eu não estou aqui para iludir você, para dizer que você vai fazer dinheiro fácil, porque isso é mentira. Esse é um mercado de alto risco, tá? Então o mercado de day trade é um mercado de alto risco. Se você for pesquisar no Google, né, colocar lá qual o percentual de pessoas que perdem dinheiro no day trade, você vai ver que é mais de 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. E por que isso? Por que essas pessoas perdem dinheiro no day trade? Por comportamento. Não é por falta de operacional, não é por falta de gerenciamento, é por falta de comportamento ideal para um trader. A grande maioria das pessoas que está no mercado de day trade não é trader, é apostador, é escravo de guru, é escravo de ferramenta. E eu já passei por isso. Eu, entre 2019 e 2023, eu fui um escravo de guru, um escravo de ferramenta. Eu, nesse período de 2019 a 2023, eu gastei mais de 200 mil reais para aprender o que não fazer. Eu acordava de manhã, por muitas vezes eu nem escovava os dentes, nem tomava café da manhã, eu já ia direto para o gráfico, porque eu estava ansioso para ir para o gráfico, para ir fazer o quê? Buscar sala de sinal, robô, indicador, copy trade, inteligência artificial, copiar a entrada de alguém que estava fazendo live, né? Fazer alavancagem, Soros, Martingale, buscar um operacional milagroso. Era o que eu fazia no meu dia a dia. E talvez você esteja fazendo isso. E eu já vou pedir, eu vou pedir para você, se isso aqui já fez sentido para você, eu quero que você já segue o canal. Já segue o canal. Porque eu não fico trazendo conteúdo raso. Vocês entenderam? Eu não trago conteúdo raso para vocês aqui. Perfeito? Eu falo o que a maioria evita falar. Por que a maioria evita falar? Porque não dá dinheiro você falar a verdade. Dá dinheiro você iludir. Agora, você falar a verdade que esse mercado é de alto risco, que você não vai ficar rico nesse mercado em um ano,
que você não vai pegar colocar 100 reais e vai fazer 10 mil no mês, que você não vai viver desse mercado daqui 30 dias, daqui 3 meses. Isso ninguém vai falar para você, sabe por quê? Porque isso não vende curso, isso não vende sala de sinal, isso não vende robô, isso não vende indicador, isso não vende copy trade. Vocês entenderam? Então, o meu propósito nessas lives é, de uma forma objetiva, tentar abrir a mente do maior número de pessoas que de verdade buscam uma mudança. Ok? Então, se isso que eu já falei para você até agora fez sentido, já segue o meu canal, tá bom? Perfeito? Vamos lá então? Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre como eu opero, perfeito? Dentro do meu canal do YouTube tem muito conteúdo sobre isso, tá? Tem bastante conteúdo mesmo aqui dentro do canal do YouTube. Então você pode vir, ir lá nos meus vídeos e vai ter muito conteúdo. Mas essa aula hoje eu quero mostrar para vocês por que o nome do meu canal é 3R Trading. Por que eu me tornei uma pessoa consistente de 2023 para cá? O que eu fiz de diferente? Então, entre 2019 e 2023, eu fui um apostador, porque eu vivia exatamente como a maioria vive hoje, atrás de sala de sinal, robô, indicador, copy trade, alavancagem, Soros, martingale, copiando entrada de guru. Era o que eu fazia nesse período. E eu, nesse período, eu gastei mais de 200 mil reais para aprender o que não fazer. Quebrei mais de 100 vezes a banca, né? Comprei um monte de curso, um monte de mentoria, tudo a mesma coisa, suporte, resistência, LTA, LTB, Fibonacci, MACD, RSI, topo, fundo, só gourmetizavam os nomes para um vender uma fórmula diferente da outra. E eu sempre buscando o operacional milagroso. Até que um dia eu entendi que não existe o operacional milagroso. O que existe, Fábio? Se não existe um operacional milagroso, o que existe? Existe um operacional que tem contexto, tem critério, tem movimento do gráfico, tem movimento de candle exato para determinado movimento do gráfico, tem padrões, tem confirmações, e tudo isso vai gerar um conjunto de confirmações que você vai fazer uma entrada não com certeza, mas com uma probabilidade maior do movimento seguir aquilo que você deseja. Então, quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, não existe operacional milagroso. Existe eu me dedicar a aprender a entender o gráfico. E hoje, depois de 2023 para cá, quando eu comecei a construir o meu trade profissional, quando eu comecei de verdade a pensar como um empresário trade e não como um apostador, a partir daquele momento as coisas começaram a mudar. E vou dizer para vocês, não é fácil. Tem momentos que você vai pensar em desistir. Por quê? Porque você ser um trader profissional não te dá dopamina, não te dá euforia, entendeu? Porque quando você se torna um trader profissional, você é igual o gráfico, você não tem emoção, você só vai executar aquilo que você aprendeu a executar. Então aquilo não te dá dopamina, não te dá euforia, não te dá raiva, não te dá ódio. Então hoje, toda vez que eu entro no gráfico, eu executo as minhas ordens, através de um plano, através de um protocolo, através de um checklist. Compreenderam isso? Então isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nessa aula, tá? Essa aula eu vou mostrar para vocês do início, como é que funciona, quais são os 3 movimentos do gráfico, como eu identifico esses movimentos, tá? Então eu vou mostrar isso do zero para vocês. Vamos lá? Você que está ao vivo comigo agora aqui no TikTok, tá? Você que está ao vivo comigo no TikTok, assistindo essa aula, eu quero que você digite o número 1 se você está me ouvindo perfeitamente. Digita o número 1 aí se você está me ouvindo perfeitamente, tá bom? Se você está se vendo no que eu estou falando, de verdade, tá? Se você está se vendo no que eu estou falando, segue o canal. Por quê? Isso aqui não é sobre entrada, tá? Isso aqui é sobre mentalidade e execução, pessoal. Perfeito? Então, se você está se vendo nisso daqui, já segue o meu canal, ok? Vamos lá.
Gilberto Magalhães, Alberto Silva, Nelson Assunção, Alessandra Zanella, Antônio, todos digitaram 1, tá? Vamos lá então, vamos para nossa telinha aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o meu operacional do início. Falando do operacional desde o início, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês, ó, existem 3 movimentos no gráfico, tá? Vou colocar aqui. O gráfico, ó, o gráfico só faz 3 movimentos. Perfeito? Então o gráfico ele só faz 3 movimentos. Por isso que o meu canal se chama 3R Trading. Perfeito? Quais são esses 3 movimentos? O primeiro movimento que o gráfico faz. Ó. Rompimento. Esse é o primeiro movimento do gráfico, rompimento. Ok? O segundo movimento que o gráfico faz é movimento de retração. Retração. E o terceiro movimento que o gráfico faz é o movimento de reversão. Reversão, tá bom? Esses são os únicos 3 movimentos que qualquer gráfico faz. Não importa se é opções binárias, se é Forex, se é B3, se é criptomoeda, não importa o mercado. O gráfico ele só faz esses 3 movimentos. O gráfico ele não anda de lado, o gráfico não anda em círculo, o gráfico não anda de ré, o gráfico não dá cambalhota, não dá pirueta. O gráfico faz o quê? Ou ele está em movimento de rompimento, ou ele está em movimento de retração, ou ele está em movimento de reversão. São os únicos 3 movimentos que qualquer gráfico que existe no planeta fazem. Então isso aqui é o básico que vocês têm que entender. Vocês precisam parar de ficar com muita... gourmetizando, tentando pegar um monte de nome. Isso aqui não é direito. Você não vai sentar num tribunal para poder falar aquelas palavras bonitas, aquelas palavras, o juridiquês, porque você não vai sentar na frente de um juiz. Você compreendeu? Então você tem que entender, quanto mais simples for de você entender o que o gráfico está fazendo, quanto mais simples for para você conseguir ver o que o gráfico está fazendo, melhor vai ser a tua análise, a tua operação. Então parem de tentar ficar com muito conteúdo. Excesso de conhecimento não vai fazer você ganhar dinheiro. Pare de tentar ficar com um monte de coisa. Harami disso, mulher grávida daquilo, que não sei. Pessoal, em opções binárias, principalmente em opções binárias, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em opções binárias, tão pouco importa a região, se vai demorar não sei quanto tempo para chegar no suporte. Esqueçam isso. Em opções binárias, você precisa saber o que a próxima vela vai fazer. Qual é o movimento que a próxima vela vai fazer. É isso que você precisa saber em opções binárias. Se for em Forex, em B3, em HK50, em outros mercados, tudo bem você trabalhar nessa questão de que está buscando região e etc. Porque aquele mercado é para isso. No mercado de opções binárias, o que importa para você é você saber o que a próxima vela vai fazer. Qual é o movimento que a próxima vela vai fazer. Então, para isso, você precisa entender o movimento que o gráfico está fazendo naquele momento. Qual é o movimento que o gráfico está fazendo? O gráfico está propício àquele momento a rompimento, a retração ou a reversão? Vocês compreenderam isso? Quem compreendeu isso, digita o número 1 rapidamente aí no chat. Você que está ao vivo comigo no TikTok. Tá? Ó,
se está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês aqui, tá? Se está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês, já segue o canal. Você que está no TikTok, já segue o meu perfil. Você que está no YouTube, já segue o meu canal, tá? Você que está no YouTube, ó, já curte essa aula. Vai lá, curte essa aula, né? Compartilha essa aula com mais alguém que está precisando ouvir isso aqui. E também é óbvio, né? Ativa o sininho sempre para você receber os conteúdos aqui. Perfeito? Vamos lá. O Alberto Silva digitou o número 1, né? Só o Alberto Silva? Não. O Gilberto Magalhães também, né? Foram os únicos dois que digitaram o número 1. Então, olha só. Eu entendi agora, Fábio. São os 3 movimentos. Mas como é que eu consigo identificar, né? No gráfico, se está fazendo o Júnior Andreola também, o Nelson Assunção também, Douglas Fernando, maravilha, digitaram o número 1. Então, Fábio, eu entendi que o gráfico só faz 3 movimentos. Mas agora, Fábio, como é que eu descubro se o gráfico naquele momento está indo para rompimento, ou para retração, ou para reversão? Como é que eu faço isso? Aí agora vem o segundo ponto, tá? Dentro de cada movimento desse gráfico existem simetrias, tá? Então, olha aqui, ó. Dentro do movimento gráfico existem as simetrias. Então eu vou colocar as simetrias aqui, ó. Simetria. Vou colocar aqui, ó. Simetria de rompimento. Vou puxar um pouco mais para cá. Simetria de retração. Retração. E simetria de reversão. Fábio, o que são simetrias, Fábio? O que são simetrias, Fábio? São pontos no gráfico, são pontos que acontecem no gráfico que demonstram para mim o movimento que o gráfico está querendo fazer. Vocês entenderam? São pontos dentro do gráfico que eu consigo identificar, eu consigo marcar esses pontos, aonde o gráfico vai mostrar para mim a tendência do que ele está querendo fazer. Ele está querendo continuar para rompimento, ele está querendo fazer retração a partir daquele ponto, ou ele está querendo fazer uma reversão a partir daquele ponto. Então é isso que, dentro desses movimentos do gráfico, eu consigo fazer as minhas marcações de simetria. Eu consigo identificar os pontos de simetria, aonde a partir dali, ou eu vou fazer entrada para continuidade do movimento, que é rompimento, ou eu vou fazer uma entrada para retração, ou eu vou fazer uma entrada para reversão. Então, a partir das simetrias, eu consigo identificar qual é o movimento que o gráfico pretende fazer dali para frente. Vocês compreenderam? Então, aqui eu entendi. Perfeito, Fábio. Tem os 3 movimentos, tem as 3 simetrias. Como eu identifico cada uma dessas simetrias? Aí vem um ponto a mais para vocês entenderem, ó, tá? Então aqui vem o primeiro, simetria de rompimento. Como é que eu identifico? Corpo barra corpo de vela. Corpo com corpo de vela. Perfeito? Fábio, o que é corpo? O que é um corpo de vela? Vou mostrar para vocês. Para quem ainda não sabe. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um pavio. Perfeito? Isso aqui é um corpo, isso aqui é um pavio. Quando eu falo corpo com corpo, eu estou falando corpo. O que é corpo com corpo, Fábio? Deixa eu fazer um desenho melhorzinho aqui, ó. Quando eu falar corpo com corpo, eu estou falando disso daqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui uma vela verde, isso é corpo, isso é pavio. E agora nós temos uma vela vermelha. Isso daqui é corpo com corpo. Ó. Corpo com corpo. Compreenderam? Ficou claro para vocês? Eu vou fazer até melhor, ó. Eu vou desenhar o corpo com corpo aqui, ó. Vou desenhar o corpo com corpo aqui embaixo, pequenininho, ó.
Aqui, ó. Corpo com corpo. Isso daqui é um corpo com corpo, simetria. Perfeito? Corpo com corpo, simetria. Para vocês entenderem o que é um corpo com corpo. Ficou claro para vocês? Quem entendeu isso aqui, digita o número 1 no chat rapidamente. Aqui eu identifiquei o que é uma simetria de rompimento. Quantas vezes você já viu isso dentro do gráfico? Não só em topo e fundo, mas em qualquer região do gráfico. Quantas vezes você já viu isso dentro do gráfico? O tempo todo você vê. E por muitas vezes você deixa passar aquilo ali, você só acha que é alguma coisa que está acontecendo no gráfico. Não, o gráfico ali está mostrando para mim o quê? Ó, a partir daqui eu vou romper. Aqui é um ponto de rompimento. A partir daqui, se houver um rompimento, eu posso continuar o movimento. Compreenderam? Então vamos lá. A segunda simetria, como é que eu encontro a segunda simetria? A segunda simetria eu encontro através de pavio com pavio. Pavio. Opa, deixa eu desenhar aqui. Vamos fazer um negócio bonitinho, né? Ó, pavio barra pavio. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de retração. Aqui nós estamos falando de retração. Então olha só, pavio com pavio. Vou fazer um desenho para vocês aqui do que seria pavio com pavio. Vamos pegar aqui um... Ó, pavio com pavio. Pavio. Aí ficou grande demais isso aqui, né? Pavio com pavio. Tem que ser simétrico, tá, pessoal? Tem que ser simétrico, ok? Então aqui eu tenho pavio com pavio. Se passar um pouquinho o pavio, eu vou... Aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou apagar aqui para ficar certinho. Ó, pavio com pavio. Isso daqui é simetria de retração. Pavio com pavio simétrico. O que é simétrico, tá? Deixa eu pegar um exemplo para vocês do que é simétrico. Me dá um minuto aí. Vocês já viram que eu sou muito detalhista, né? O que é simétrico? Acredito que todos vocês sabem o que é uma régua de nível, né? Normalmente quem usa isso aqui é pedreiro, né? Eles usam a régua de nível. Então o que é uma régua de nível? Ela tem uma bolinha aqui no meio, aqui, ó, que diz se o nível está nivelado ou não. Quanto mais torto tiver, menos nível tem. Então o que é simetria? Imagina que essa bolinha no meio do nível, ela tem que estar nivelado. Ela não pode ficar de lado, entendeu? Ela tem que estar nivelado. Isso é simetria, simétrico. Espelho um do outro, espelho, simétrico. Dessa forma você encontra simetria. Fábio, não pode ter um pavio para cima e um para baixo? Não, isso não é simetria. Esse pequeno detalhe, um pipizinho faz uma diferença que vocês não têm ideia. Tá bom? Perfeito? Então, para vocês entenderem o que é simetria. Isso é simétrico. Tanto corpo com corpo como pavio com pavio. Ok? Vamos lá, o Rota do Trader digitou no chat aí. Vamos lá. O que ele digitou? Que coisa linda. Como é lindo a parte teórica, né, mestre? Opera aí, papai. Cara, eu não crio escravos e nem dependentes, tá? Se você está buscando alguém para operar por você, cara, você vai encontrar centenas de lives aí que você vai poder fazer isso. Eu optei por não
criar escravos e dependentes. Então eu quero, o que eu faço aqui nas minhas lives, nas minhas videoaulas, é trazer a consciência para as pessoas que enquanto elas forem dependentes de alguém, elas jamais vão ser consistentes nesse mercado. Não só no mercado de opções binárias, mas em qualquer mercado. Quem é dependente dos outros ou está doente ou é uma criança. Adulto, dependente, pô, aí fica feio, né? Então eu não crio escravo nem dependente. Eu não venho aqui para operar para ninguém. Eu venho aqui para mostrar às pessoas a possibilidade que ela tem de se tornar independente. E uma vez que ela se tornar independente, olha só que maravilha, ela nunca mais vai ficar dependendo nem de ferramenta e nem de pessoas, que é o ideal dentro do mercado de day trade, né? Perfeito? Vamos lá para a reversão, a simetria de reversão, tá bom? Então a simetria de reversão, ela é um pouco diferente das duas anteriores. Aqui agora você vai entender como você encontra uma simetria de reversão dentro do gráfico, tá? Então a simetria de reversão dentro do gráfico, ela começa aqui, ó. Pode ser um corpo... Opa, deixa eu colocar em azul aqui. Ela pode ser um corpo barra pavio, ou então um pavio barra corpo. Perfeito? Então ela é diferente das duas anteriores. A de rompimento é corpo com corpo, a de retração é pavio com pavio, e a simetria de reversão você encontra ela com travados corpo com pavio ou pavio com corpo simétricos, tá? Então eu vou desenhar para vocês aqui agora como você vai encontrar isso. Perfeito? Vamos lá. Eu vou fazer para os dois lados, tá? Vou fazer tanto para alta como para baixa. Então olha aqui, ó. Aqui você pegaria uma reversão de baixa, de alta, tá? De baixa, peraí, deixa eu ver aqui. Opa. Aqui você pegaria uma reversão para uma baixa, ó. Quero pegar bem aqui no ponto aqui, ó. Caramba, é vermelho. Eu não sou bom desenhista, tá, pessoal? Então erros acontecem, tá? Então aqui, pessoal, ó, é uma reversão para baixo, tá bom? Ah, isso aqui é padrão? Não, não é padrão. Mas ó, aqui eu tenho uma reversão para baixa. Caramba, cara. É que eu tô tentando fazer no ponto correto, entendeu? Por isso que eu tô me... Aqui, ó. Aqui eu tenho uma reversão para baixa, ó. Olha aqui. Corpo travado em pavio. Corpo travado em pavio. O que eu faria aqui na próxima? Venda. Entendeu? Porque reversão de mercado, corpo travado em pavio. Aqui eu tenho uma reversão para a baixa. Perfeito? Ok? Onde é que eu teria aqui uma reversão para a alta? Olha só. Agora eu vou aumentar um pouco esse pavio aqui, que está aqui embaixo, aqui, ó. Vou aumentar um pouco esse pavio que está aqui embaixo. E agora aqui eu teria uma reversão para alta, ó. Então, exemplo, né? Venho aqui, pegaria aqui uma venda, pronto, travou ali. Opa, é venda, pessoal. Ó, vem aqui, travou ali. Ok? Então aqui eu teria uma reversão para alta agora. Ok? Aqui eu teria minha reversão para alta. Então olha aqui,
eu tenho simetria de reversão, que é corpo com pavio, ou pavio com corpo. Então aqui eu pegaria uma venda e aqui eu pegaria uma compra. Ficou claro para vocês? Aqui eu encontro simetria de reversão. Perfeito? Dentro dessas simetrias de reversão, pessoal, existem uma coisa que se chama movimento do candle. Tá? Então agora nós vamos falar sobre o movimento do candle. Ó, entendemos que existe o rompimento. Para encontrar aonde vai fazer movimento de assimetria, pode continuar a movimentação dela para um rompimento, eu encontro a simetria. Dentro dessa simetria existe o movimento do candle. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a movimentação de candle. Tá? Então nós temos 3 tipos de movimento de candle. Ó, movimento de vela. Aqui eu vou escrever embaixo aqui, trator. Tá bom? Aqui eu vou escrever, ó, movimento de vela explosão. E aqui agora eu vou fazer movimento de vela duas etapas, parênteses, sanfonado. Tá? Então são os 3 movimentos de vela que acontecem para eu ter uma confirmação ainda maior da minha operação. Então, exemplo, dentro de uma simetria de rompimento, quando vai fazer o rompimento da minha simetria, determinada vela que romper a minha simetria, ela deve fazer um movimento de vela tratorado. Tá? O que é um movimento de vela tratorado? Trator. Pensa num trator. O trator ele sempre está andando para frente. Só que o trator ele anda a 80 km por hora para frente? Não, ele é lento, ele vai andando lento. Uma colheitadeira, você pode observar no campo uma colheitadeira, ela pega uma linha e ela faz o quê? Ela vai seguindo em frente, ela não fica voltando para trás. Então ela vai seguindo em frente. Então o movimento dessa vela trator, ela faz esse movimento aqui, ó. Imagina, ela fez a abertura do movimento e ela começa a ser aquela vela mais lenta. Você que está ao vivo comigo no TikTok, você já viu aquele movimento de vela bem lento, que ele não fica indo e voltando? Ó? Ele abre e ele segue, ele vai seguindo, mais lento. Você já viu esse movimento? Quem já viu esse movimento? Ó, ele pode até fazer isso, ó. Ele pode descer um pouco, volta para a abertura e depois ele faz o quê? Ele vai seguindo esse movimento. Isso aqui é o movimento trator. Perfeito? Esse é o movimento trator. Ele vai seguindo ponto a ponto. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho mais específico. Ó. Ele abriu, aí ele veio aqui, ó, né? Aí, ó, abriu aqui. Aí, ó, é como se ele fosse continuando, tá vendo, ó? Ele nunca para, ó. Ele vai continuando. Tá vendo? Ele nunca para. Ele vai continuando, ó. Como se fosse uma antena de celular, ó. Perfeito? Esse é o movimento trator. Qual que é o movimento de explosão? O movimento de explosão é esse aqui, ó. O movimento de explosão é esse aqui, ó. Ele abre, explode. Abre, explode. Ó. Explode. Entendeu? Abriu aqui, a próxima vela tá lá em cima já, ó. Explodiu lá, ó. Tá vendo? Aí depois ele já faz o quê? Depois ele já tá aqui de novo, ó. Depois ele já tá aqui de novo. Tá entendendo?
Esse é o movimento de explosão. Abriu, explodiu, já voltou. Compreendeu? Esse é o movimento de explosão. E o movimento em duas etapas, o que que é? O movimento em duas etapas é esse movimento aqui, ó. Ó, ele abriu a vela, aí ele vai, ele explode lá em cima, aí ele vem aqui, ó, já faz aqui, aí depois ele vem, ó, ele explode de novo aqui, tá vendo? Ele já explode aqui de novo, aí depois ele vem, ó, já faz aqui de novo, e depois ele explode lá em cima de novo, aí depois ele fecha. Normalmente ele vai fechar dessa forma assim, ó. Vocês entenderam? Então o movimento sanfonado é o movimento que vem fazendo isso aqui, ó. Vem fazendo isso aqui, ó. Vai e volta. Igual uma sanfona, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aqui no sul a gente chama de gaita, né? Os gaiteiros. Lá no Nordeste, Norte, vocês chamam de sanfona. O que o fole da sanfona faz? Vai e volta, vai e volta. Quem já viu esse movimento? Esse é o movimento sanfonado, tá bom? Perfeito? Ó, vai e volta. Esse é o movimento sanfonado. Explosão em duas etapas. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Entenderam? Quem entendeu, digita o número 1. Mais didático que isso aqui não tem, tá? Então esses são os 3 movimentos de Kendall. Através do movimento do Kendall eu consigo observar o que está sendo feito no movimento. Vocês compreenderam? Maravilha! E agora aqui dentro existem os padrões, tá? Então dentro disso daqui existem os padrões. Para rompimento, tá? Então para rompimento existe existe 3 padrões. 3 padrões no gráfico. 3 padrões de vela, tá? De vela no gráfico. Ok? Para rompimento, existem 3 padrões de vela no gráfico. Para retração, existe 8 padrões. De vela no gráfico. Perfeito? E para reversão, existem 3 padrões de vela. 3 padrões de vela no gráfico. Fábio, quais são esses padrões? Isso aqui eu não vou passar para vocês, tá? Isso eu não vou passar para vocês aqui, perfeito? Então, eu quero que você preste atenção, tá? Você pode assistir isso que eu estou passando aqui, tá? E concordar, só concordar. E continuar do mesmo jeito que você vem fazendo diariamente, tá? Ou você pode começar a agir diferente, perfeito? E se você quer direção de verdade, eu quero que você entre lá no meu grupo do WhatsApp. O meu grupo do WhatsApp, para você que está no TikTok, o link está na bio. Vai agora no link da bio, clica no link, clica lá em canal do WhatsApp e você vai ser direcionado lá no meu grupo do WhatsApp.
Fica tranquilo que lá não tem sala de sinal, lá não tem robô, não tem indicador, não tem copy trade, não tem alavancagem, não tem Soros, martingale, nada dessas porcaria que não funciona. Essas coisas não acontecem lá. Lá nós trabalhamos processo, lá nós trabalhamos mentalidade emocional, gerenciamento, operacional. Lá nós construímos algo que vai fazer de verdade com que você se torne um trade profissional. Um empresário trade e não continuar como apostador, tá bom? Então entra lá no grupo agora, tá? Mas claro, você, como eu falei, você pode continuar assistindo isso que você está vendo, concordar, né? E você vai continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ou então você pode decidir, você tem um livre-arbítrio de decidir, né? E você pode começar a agir diferente. Eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte, ó. Vai passar 365 dias, vai passar de qualquer jeito, você fazendo certo ou errado. Você pode escolher continuar fazendo errado e não está te trazendo resultado, ou você fazer uma mudança. Mas os 365 dias, os próximos 12 meses, eles vão passar da mesma forma. E você tem o livre-arbítrio de escolher agora, continuar fazendo aquilo que não está te trazendo resultado, ou buscar uma mudança e nos próximos 365 dias fazer diferente. O tempo vai passar igual. Porém, alguns vão ganhar tempo nos próximos 12 meses, com disciplina e com foco, e vão conseguir mudar e começar a construir renda, se tornar trade profissional, empresário trade, e alguns vão continuar acreditando na ilusão do dinheiro fácil que é vendido na internet nesse mercado. E tá tudo certo. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher o que quer fazer. Vocês compreenderam? E tá tudo certo. Agora, para você que quer escolher a mudança, não é milagre, não tem operacional milagroso, não tem ilusão do dinheiro fácil. Jamais vou falar para você que daqui 30 dias você vai estar vivendo desse mercado, que você vai pegar 100 reais e vai fazer 10 mil. Mentira, não acontece isso. Agora, existe a possibilidade de você fazer o que eu fiz, que é construir renda a médio e longo prazo, que é o que trader profissional faz, que é o que bancos fazem, que é o que grandes corretoras fazem. Não pensam a curto prazo, pensam a médio e longo prazo. Constroem renda. Isso é possível você fazer, mas tem a forma correta de você fazer isso. Perfeito? Então, fica a dica para você, tá? Mas assim, ó, de verdade, tá? Mas só entra lá no grupo para participar. Não entra para ficar quieto igual aqui. Aqui tem 40 pessoas e tem 2 ou 3 comentando. Se for para você entrar num grupo para ficar quieto, para não participar, para não perguntar, para não ir lá, pô, Fábio, eu fiz essa operação aqui, tá certo, faz uma análise para mim, como alguns estão fazendo, nem entra. Continua fazendo do jeito que você está fazendo. Tá tudo certo. Ah, vai mudar alguma coisa para mim? Óbvio que não. Eu já tenho o resultado, eu já vivo do mercado. Eu já tenho o meu método, eu já tenho o meu processo, eu já tenho o meu plano, eu já executo o meu plano com protocolo, com checklist. E eu venho sendo consistente há 3 anos. Para mim não vai mudar nada. O que eu estou fazendo aqui é dando a possibilidade, né, a probabilidade de você fazer uma mudança nos próximos 12 meses, tá bom? Então nem todo mundo aqui vai fazer isso e tá tudo certo. Mas quem decidir mudar, já segue o meu canal no YouTube, já segue o meu perfil aqui no TikTok e entra lá no grupo, né? Porque quem fica só assistindo, pessoal, continua no mesmo lugar. Agora você já entendeu, o problema não é o operacional. Vocês conseguiram entender que o problema de vocês não é o operacional, é o comportamento? Então vocês têm 2 opções, continuar do mesmo jeito ou começar a agir de diferente, tá bom? Então se você escolheu mudar, segue o meu canal, segue o meu, você que está assistindo essa aula no YouTube, segue o meu canal, ativa o sininho, compartilha essa live, tá bom? Com alguém. E você que está no TikTok, faz o quê? Já segue o meu perfil. Assiste depois os vídeos que tem aqui. Inclusive, você que está entrando no canal agora, tá bom? Você que entrar no canal nos próximos 5 minutos lá no grupo do WhatsApp,
eu vou estar liberando daqui a 5 minutos, assim que terminar a live, eu vou estar liberando a aula de gerenciamento que eu fiz sobre gerenciamento, como você construir, sair da pobreza em 12 meses, utilizando o trading, tá bom? Então, eu vou liberar essa aula lá dentro. Então, você que está entrando no canal, se prepara que daqui, terminando essa live, em 5 minutos eu já vou colocar lá a aula que você vai poder assistir lá no YouTube, tá bom? Perfeito? Essa daqui foi a aula de hoje que eu queria passar para vocês. Só quero saber se tem algum de vocês aí que está ao vivo comigo, se você tem alguma pergunta, tá? Para você que está no YouTube, né? Você vai ver logo no final dessa aula aqui, vai ter um cardzinho, né? Que vai te jogar para uma outra aula, aonde vai te explicar a simetria de rompimento, exatamente mostrando na prática como você pode pegar uma simetria de rompimento, como você pode pegar uma retração e uma reversão. Então, não deixa de assistir a próxima aula que já vai aparecer no final dessa daqui. Perfeito? Nos vemos na próxima aula. Valeu!